E uma coisa que eu percebi, assim, quando você estava trazendo Tati, é como se fosse todas as áreas da roda da vida estão plenas, estão completas. Estou satisfeito na minha vida espiritual, na minha vida profissional, na vida financeira. Estou nas melhores notas, melhor momento da minha vida em várias áreas. E aí, uma das coisas que você disse para chegar a estar nos melhores momentos é a questão de, foi intencional. Tive Sim, consciência e sim, trabalhei para isso. sim. Trabalhei para chegar onde eu estou hoje. E você sempre foi assim, sempre teve esse desejo de fazer dar certo, esse Não. planejamento a médio e longo prazo. O que que virou? O que que mudou? Tati, assim, o planejamento sim, eu sempre pensei a longo prazo, até porque eu venho de uma família que tinha condições, mas eu tinha uma vida muito humilde. Então eu planejava ter uma vida excelente, fantástica, maravilhosa, até porque eu convivia, eu tinha essa visão. Eu sabia desses mundos diferentes, né? Então eu sempre quis isso para mim, então eu projetei. A sua família tinha, mas você não. Exatamente, a família tinha condições, né? Mas eu não, eu venho de mãe workaholic e pai dependente químico, né? Meu pai faleceu muito cedo, então a família era muito rica, mas eu não, eu vivia uma vida bem mais pobre do que o restante da minha família. Então eu entendia que se eu não fizesse por mim, quem faria? Se eu não Sim. construísse o meu futuro, de quem dependeria? Né? Eu não podia pensar em destino. Eu sempre fui contrário ao destino. Eu sempre acreditei que nós formatamos o nosso destino. É exclusiva responsabilidade nossa. Deus está para ajudar todos e ajuda todos, todos os dias. Agora você faz a sua parte. Se você faz a sua parte com excelência, você vai ter Cria excelência. Se estrutura. você é medíocre, você vai ter uma vida média. Não tem certo nem errado. Você decide o que você quer. O seu único inimigo é aquele que você olha no espelho todo dia de manhã. Então, tudo que a gente fala, eu aplico realmente na minha vida. Eu acredito nisso. Né? Então, claro, só que detalhe. Eu tinha iluminação divina. Eu não tenho dúvida que eu sou um espírito bem antigo. Porque Ai, tem é certas legal. coisas que não tem explicação. Né? Sim. Por exemplo, eu tinha isso de a cada 10 anos eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou fazer tudo o melhor possível. Só que eu era desorganizado, como todo hiperativo. Né? O meu raciocínio ia pelas ramas, eu não conseguia organizar o dia a dia, inclusive na escola, ótimas notas, né? Mas um sobe e desce, uma loucura. Né? Uma montanha russa, Claro, assim. eterna. Por quê? Porque não havia método, não havia organização. E isso foi, inclusive nas empresas. Olha que número maluco. Eu tive minha primeira empresa antes de ter minha carteira de motorista. Então, com 18, eu tive CNPJ antes de CNH. E de lá para cá, as 14 primeiras empresas deram muito lucro, mas deram mais prejuízo do que lucro. Quer dizer, não quebraram porque eu continuava ganhando dinheiro e fui sempre pagando as dívidas. Mas era uma desorganização total. Então, os 14 primeiros anos deram 14 anos de prejuízo. Hoje nós temos mais de 53 empresas. CNPJs, né? Alguns ativos, Sim. muitos inativos. Mas nós só entendemos como é que a coisa funcionava depois de 15, 16 anos de tentativa e erro. Erro, erro, erro. Acertava muito, eu errava muito mais do que acertava. Com o amadurecimento, eu fui entendendo o método, eu fui me educando, eu fui compreendendo qual eram os flancos frágeis, fui trabalhando em cima disso, inclusive na própria medicina. Né? Fui muito nesse sentido. Depois que comecei a empreender e vi que esse era o caminho, e comecei a colocar a medicina mais de escanteio e fui estudar mais a parte de marketing, de gestão, de vendas, eu fui entendendo que eu precisava melhorar do ponto de vista organizacional. Aí a coisa começou a funcionar. Quando começou metodologia, quando começou processos, quando eu comecei a entender como esse quebra-cabeça encaixava, aí sim começou a construção. Porque antes tinha muito mais destruição do que construção, com certeza. Eu vejo muito isso na minha vida, porque hoje eu tenho 22 anos e eu trabalho desde 12. Eu tenho empresa desde 12. Que legal, Mas, parabéns. Poxa. mas uma coisa que vem pra mim até hoje é que sim, tem coisas na idade, no passar do tempo, que importam se você fez algo com a dor que você sentiu. A Tati falou uma coisa muito legal que marca sempre pra mim, eu falo pra todo mundo que tá fazendo algo de errado na vida e a pessoa sabe que tá fazendo. Eu falo, não se preocupe, é só porque não doeu bastante. Então, isso que você falou do amadurecimento, eu antes não acreditava, justamente porque eu não era maduro. Uhum, Eu achava que era só ter a técnica. Era só uhum, ter. Fiz esse curso aqui, pronto, já deu certo. E não. Tem duas coisas interessantes nisso. A primeira, na Espanha fala-se muito isso. A experiência é um grau, né? Então você também forma a experiência, você se gradua com a experiência, né? E isso é importantíssimo. E a outra coisa que é interessante, exatamente no que tu estás falando, é que o dinheiro não aceita desaforo.
Então é muito importante você entender isso. Você pode estar ganhando quanto for, você não tem como, né, ter certeza absoluta que sempre será assim. Então você tem que trabalhar sempre com isso. Por exemplo, tem várias empresas nossas hoje que estão super hypadas, que estão faturando muito, tal, tá lindo, maravilhoso. Tem outras que nem tanto, mas não é por causa disso que a gente enlouquece e começa a ter gasto, despesa, né, sem mensurar, sem controlar isso. Total. Então, duas coisas. A experiência é um grau, vai ser cada vez mais nesse sentido, porque os níveis de consciência vão aumentando, né? Você vai tendo cada vez níveis de entendimento, né, e estratos diferentes. E outra coisa, você vai dando mais valor. Não é o dinheiro, não é o ponto de vista negativo disso, de dar valor ao dinheiro. Ai meu Deus, o dinheiro importa. Não. Você vai respeitando o dinheiro. É diferente. Até porque você quer como objetivo, né? Eu vi que depois que meus objetivos mudaram, a gente até falou no podcast anterior, quando eu quis filhos e casamento e todos os tipos, então não é assim que eu vou chegar lá. E muda. Então é fantástico que você tá falando de maturidade, porque eu sinto que se você aceita que falta maturidade pra você chegar no próximo nível, bingo, já E já é muito chega. entender É o seu quando- momento também. E esse lance, só pra acrescentar, é o lance do dinheiro no seu fim, seu meio, né? Eu acho que isso é um nível de maturidade importante. Quando a gente chega também, a gente fica um pouco mais tranquilo. Não é pro dinheiro, eu não vou servir ao dinheiro, o dinheiro vai me servir. Sempre. De alguma É isso aí. maneira, né? Uau! Fantástico. Não, e Tá é vendo aí, ó? interessante. Cego também é... Cego também tem visão. Olha, pensando o quê? Show! E é interessante porque é uma linha tênue, né? Como que você consegue muito. separar, assim, por exemplo, a questão do merecimento? Porque tem gente que é murrinha, né? Tem gente que... E eu já tive pessoas na minha família que morreram e deixaram a riqueza aí. Não viveram a riqueza, não viajavam, Sim. não faziam nada, porque, nossa, eu tenho que economizar, o dinheiro não aceita desaforo. Mas, de outro lado, tem gente que esbanja muito e às vezes gasta mais do que recebe. Como chegar nesse ponto de equilíbrio? Eu entendo. E assim, em casa eu tenho uma coisa interessante, Tati, porque grande imensa maioria da parte da minha família é desse jeito, morrinha. Né? E a mesquinharia, ela não progride, ela não cresce, não prospera. Sim. Tá? O que prospera é gratidão, né? O que prospera é a gente semear o bem, isso aí vai para frente. E aí o que acontece? Eu sou a mistura de um pessoal que veio de Portugal com outro que veio do Líbano. Então, o português talvez nem tanto, mas o libanês ele gosta muito do negócio, do dinheiro, mas não é do dinheiro que ele gosta. Ele gosta da transação, ele gosta do meio, não é do fim. Ele gosta desse movimento, de estar mexendo. Tanto que é muito mais interessante o momento de negociar do que o momento do negócio fechado. Eu sou turco também, parto do mesmo princípio. É isso. É muito mais bacana a gente estar discutindo o negócio que nós vamos fazer do que o negócio feito. Né? E isso é até perigoso, a gente tem que treinar, porque senão depois você abandona o negócio. Já está resolvido, então você depois também tem que tocar o negócio e tem que entender, e isso também tem a ver com o amadurecimento. Principalmente para a gente, que como holding, né, com esse DNA de hub, de aceleradora, de incubadora, muitos negócios vão sendo feitos, e lógico, evidente que todos depois vão sendo tocados. Né? Só que você entende que não é o dinheiro que está no jogo. O que está no jogo é quanto bem que nós vamos fazer, a mudança que nós vamos projetar, né? O que nós vamos deixar, né, de legado. Exato, de legado, depois que nós não estivermos aqui. Então tudo isso vai entrando no jogo. Mas claro, se eu dou uma olhada para trás e vejo um leonino hiperativo com 20 anos de idade, não ia pensar nada disso. Isso para mim, eu falando isso pro meu eu de 20 anos ia dizer bullshit. Isso aí isso é besteira, história, rapaz. Isso aí não tá servindo para nada, não vai me agregar em absolutamente nada que eu quero fazer. Né? E aí a potência sem controle não serve para nada. Sim. Uma das coisas que eu fiz que tem funcionado para mim, porque assim, eu vim de uma família muito humilde também. E aí, qualquer coisa, tipo, eu nunca imaginava na minha vida ter uma bolsa de marca. Nunca imaginava. E eu achava um desperdício, até com joias. Hoje eu valorizo uma joia e tal, né? Mas na época eu falava, gente, mas que desperdício de dinheiro com joia, não faz sentido. E aí, hoje, eu já coloco isso como uma recompensa. Tipo, bati uma meta. Nossa, então eu mereço comprar um tênis de marca. Bati uma meta, mereço fazer um cruzeiro no Caribe. E aí, dessa forma, eu vou trabalhando meu merecimento, vou tendo a recompensa também, pra gente não ficar só na mesmice, porque senão a gente fala, nossa, eu tenho que acumular, a gente nunca sabe o dia de manhã. Na minha cabeça funciona muito à base de troféu, né? Inclusive pro time. Então, por exemplo, hoje eu tive um almoço
com todo o time da central de atendimentos, porque bateram mais uma vez meta, cresceram 32% com relação ao mês passado. E a galera tá assim, super de parabéns, são feras, eu ia dizer são animais, né? Mas são mesmo feras, animais, assim, sedentos por vitória, entendeu? E bater meta e vender mais e mais e mais, e isso a gente estimula muito. Então hoje foi o dia de eu almoçar com todo mundo, né? Desço com todo mundo, faço isso todos os meses, porque todos os meses eles batem meta, parabéns. Né? Que legal. Então todo santo mês eu faço isso, desço com todo mundo e depois vou bater um papo, vou conversar, a gente almoça junto. É um troféu. Né? Eu, quando alcanço algo que eu queria, vou lá e escolho um troféu independente do valor. Porque o problema é que cada vez vão sendo valores maiores. Mas tudo tem uma base de troca, tudo dá lá e pega cá. Então, o faturamento também vai aumentando. É claro, então todas essas coisas fazem parte do jogo e a gente acaba usando isso também para fazer com que o faturamento aumente mais. Então se tá tudo muito explicado, planejado, tá tudo formatado, tá correto. E você tem que comemorar, porque o troféu em si, o que importa não é o item, o troféu, o material, é exatamente o que tu tá falando. O que importa é a comemoração. Significado. É isso aí que vale a pena. Tem que essa celebrar. vibe, tem que celebrar. Então, o lance do celebration tem que rolar. Fez alguma coisa, alcançou, conseguiu, venceu, comemora. E aí, próxima fase. É igual o joguinho. Passou uma fase, já começa a segunda fase. Passou a segunda fase, terceira, zerou o jogo, outro jogo. É isso, a vida acaba sendo